hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Às vezes, a vida parece um labirinto, um emaranhado de informações, opiniões conflitantes e verdades fragmentadas. Você sente essa confusão, essa névoa que turva a visão e dificulta a tomada de decisões? Talvez você esteja cansado de se sentir perdido, como um barco à deriva em um oceano de incertezas. Você anseia por clareza, por uma bússola interior que aponte para a verdade. Mas o que nos impede de enxergar essa verdade? O que nos afasta da clareza que tanto buscamos? Pense em Schopenhauer, o filósofo, que nos ensinou sobre a vontade cega, o impulso incessante que nos impulsiona em direção a desejos insaciáveis. A vida, para ele, era como um turbilhão, um redemoinho de ilusões. E a clareza? A clareza era o tesouro mais precioso a ser conquistado em meio a esse caos. Mas como podemos desvendar esse turbilhão? Como podemos encontrar a clareza em meio à confusão? Neste vídeo, vamos mergulhar em 3 erros filosóficos que nos aprisionam. 3 armadilhas que nos impedem de enxergar a verdade. São falhas no raciocínio, atalhos mentais que nos afastam da clareza e nos aprisionam em crenças limitantes. Eu sei que pode ser desconfortável, mas prometo, ao desvendarmos esses erros, abriremos um caminho para uma mente mais clara, mais focada e mais livre. Por que isso importa? Porque a clareza é o alicerce de uma vida autêntica e significativa. É a base para decisões sábias, relacionamentos saudáveis e uma compreensão profunda de si mesmo e do mundo. Então, prepare-se para questionar, para duvidar e, acima de tudo, para despertar. Você já se pegou defendendo uma ideia com unhas e dentes, como se a sua própria identidade estivesse em jogo? A sensação de que a sua opinião é a única verdade? Esse é o primeiro erro filosófico, a ilusão da certeza, a tendência humana de confundir opiniões e crenças com verdades absolutas. Nós, seres humanos, somos programados para buscar a certeza, acreditamos que ela nos protege, nos dá segurança em um mundo caótico, mas essa busca incessante pode nos levar ao abismo. Um dos principais culpados é o viés de confirmação. É como se tivéssemos óculos com lentes coloridas que filtram as informações que recebemos. Buscamos apenas aquilo que confirma o que já acreditamos, ignorando ou distorcendo evidências contrárias. Pense no debate sobre vacinas. Imagine alguém que se recusa a mudar de opinião, mesmo diante de dados científicos robustos. Essa pessoa está presa na ilusão da certeza, protegendo suas crenças a todo custo. Mas existe uma saída. A solução reside na humildade intelectual. É preciso questionar nossas próprias crenças, reconhecer que podemos estar errados e buscar diferentes perspectivas. Uma técnica poderosa é o debate interno. Imagine-se no lugar de alguém que pensa diferente de você. Apresente seus argumentos, ouça os argumentos do outro lado, teste a solidez das suas ideias. A libertação vem quando você se permite duvidar, quando você percebe que a certeza é uma prisão e a dúvida, o caminho para a liberdade. Quando você se abre para novas possibilidades, para uma mente mais flexível e resiliente. Você já se sentiu preso em um mundo de extremos? Onde tudo parece ser preto ou branco, bom ou mal, certo ou errado. Esse é o segundo erro filosófico, a falácia da simplificação, a tendência a reduzir a complexidade da realidade, ignorando a nuance e a profundidade. Vivemos em um mundo incrivelmente complexo, mas nossa mente, em busca de eficiência, tende a simplificar. Criamos atalhos mentais que nos permitem processar informações rapidamente. O problema é que esses atalhos podem nos levar a erros cruciais. O pensamento dicotômico é uma das armadilhas mais comuns. Dividimos o mundo em opostos, sem espaço para o meio termo. Esquecemos que a vida raramente se encaixa em rótulos tão rígidos. Pense na polarização política. É fácil cair na armadilha de rotular o outro como inimigo, ignorando suas motivações, seus medos, suas complexidades. A comunicação se torna impossível. Imagine um conflito familiar, onde as divergências políticas criam um abismo entre pais e filhos. A simplificação, a falta de diálogo, a incapacidade de ver o outro lado, destroem pontes e aprofundam a dor. Mas a esperança. Podemos treinar nossa mente para tolerar a ambiguidade, buscar informações em fontes diversas, reconhecer que a verdade raramente é simples. Uma ferramenta útil é a análise multidimensional. Ao invés de olhar para uma situação de um único ângulo, avalie diferentes aspectos, diferentes perspectivas. Considere as nuances, as complexidades. Ao abandonar a simplificação, você abre as portas para uma compreensão mais profunda da
realidade. Você se torna capaz de tomar decisões mais sábias, de construir pontes ao invés de muros. Você já se sentiu dominado pelas suas emoções? Como se elas fossem um turbilhão, arrastando você para direções que você não queria ir. Esse é o terceiro erro filosófico, a prisão do emocional, a influência excessiva das emoções sobre o nosso raciocínio e a tomada de decisões. As emoções são poderosas, elas nos dão energia, nos conectam com os outros, nos motivam. Mas, quando não controladas, podem se tornar uma armadilha. O viés emocional é um dos principais culpados. As emoções turvam nossa percepção da realidade, nos levam a conclusões equivocadas, ficamos cegos para os fatos, presos em um ciclo de reações. Pense na compra por impulso, aquele desejo imediato, a ânsia de ter algo que nos leva a gastar mais do que podemos, a tomar decisões financeiras que nos trazem arrependimento. Imagine alguém que permite que o medo ou a raiva ditem suas decisões financeiras, fazendo investimentos arriscados ou negligenciando oportunidades. Mas há uma saída. É preciso desenvolver a inteligência emocional, aprender a identificar e regular as emoções, a reconhecer quando elas estão nublando nossa razão e usar a razão para analisar as situações. Uma técnica útil é a distância emocional. Imagine-se observando a situação de fora, como se fosse um espectador. Avalie os fatos de forma objetiva, sem se deixar levar pelas emoções. Ao dominar suas emoções, você conquista o controle sobre sua vida. Você se torna capaz de tomar decisões mais racionais, mais benéficas. Você se liberta da prisão emocional e conquista a clareza que tanto busca. Relembremos os 3 erros que nos afastam da clareza: a ilusão da certeza, a falácia da simplificação e a prisão do emocional. 3 armadilhas que nos impedem de enxergar a verdade com clareza. Mas por que a clareza é tão crucial? Porque ela é a base para decisões sábias, para resolver problemas complexos, para construir relacionamentos saudáveis e para alcançar o bem-estar geral. Como podemos aplicar esses conceitos no dia a dia, em seus relacionamentos? Questione suas próprias certezas, ouça diferentes perspectivas, evite simplificações. No trabalho, analise os fatos de forma objetiva. Controle suas emoções, não se deixe levar por impulsos. Em suas finanças, planeje, reflita, tome decisões racionais, não emocionais. A filosofia é a ferramenta que nos ajuda nessa jornada. A busca constante pela verdade, a autorreflexão, o questionamento das nossas crenças, tudo isso nos leva a uma mente mais clara. A filosofia nos ensina a duvidar, a questionar, a analisar. E, ao fazermos isso, nos aproximamos da clareza. Lembre-se, a clareza não é um destino, mas um caminho, uma jornada contínua de aprendizado e autodescoberta. Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou a refletir, compartilhe-o com seus amigos. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Continuemos juntos nessa busca pela clareza. A filosofia não é apenas um conjunto de ideias abstratas, é um caminho para a libertação intelectual, uma ferramenta poderosa que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida. Ao longo deste vídeo, desvendamos 3 armadilhas que nos impedem de enxergar a verdade com clareza. Mas a jornada não termina aqui. É preciso cultivar o espírito crítico, questionar suas próprias crenças, buscar diferentes perspectivas. É preciso ter a coragem de duvidar, de desafiar o status quo, de se manter aberto ao aprendizado constante. A clareza mental transforma sua vida, relacionamentos mais saudáveis, porque você se torna mais consciente de seus próprios padrões e dos padrões dos outros. Decisões mais conscientes, porque você aprende a analisar os fatos de forma objetiva, a ponderar as consequências. Uma maior sensação de propósito, porque você se conecta com seus valores e com o significado da sua existência. A filosofia é um convite à reflexão, à busca constante pela verdade. A aplicação dos princípios filosóficos no dia a dia. Qual erro filosófico você vai começar a evitar hoje? Essa é a pergunta que te acompanha agora, que te impulsiona a continuar a jornada, que te lembra que a clareza é um tesouro a ser conquistado. Chegamos ao fim desta jornada, uma jornada em busca da clareza. Revisitamos os 3 erros que nos impedem de enxergar a verdade: a ilusão da certeza, a falácia da simplificação e a prisão do emocional. Vimos como eles nos aprisionam, como nos afastam de uma vida plena. Mas, mais importante, apresentamos soluções: humildade intelectual, tolerância à ambiguidade, inteligência emocional, ferramentas para nos libertar dessas amarras. Pense em Nietzsche, o filósofo que nos convida a transcender a moralidade, a criar nossos próprios valores. A clareza é a força que nos permite fazer isso. É a ferramenta que nos liberta das amarras da ignorância, que nos permite construir uma vida autêntica e significativa. A clareza não é um destino, mas uma escolha diária de questionar, de duvidar, de buscar a verdade. Lembre-se, a clareza é o alicerce da liberdade. É a chave para uma vida com propósito. Continue a buscar, continue a questionar, continue a
aprender. Inscreva-se no canal para mais reflexões filosóficas. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Comente suas reflexões, suas dúvidas, suas descobertas. E lembre-se, a jornada continua. E a verdadeira vitória é a clareza.